Bom dia, paz e bem! Hoje, dia 25/3, estamos aqui no seu, no de todos nós, programa Perfeita Alegria. Muito obrigado aos ouvintes que nesse momento já estão nos esperando, estão aí sintonizados na Mirandela FM 98.7. Estou aqui à mesa com o meu irmão Márcio Bernardo. Bom dia, ouvinte da Rádio Mirandela FM. Um prazer estar aqui novamente com vocês. E a irmã? Maria. Bom dia, querido ouvinte. Hoje a igreja está festejando o anúncio da encarnação do Filho de Deus, né, que é o tema central que é um dia muito importante para a nossa igreja. O tema central dessa grande festa é o Verbo Divino que assume a nossa natureza humana, sujeitando-se ao tempo e espaço. Hoje é o dia em que a eternidade entra no tempo, ou, como afirmou o Papa São Leão Magno, a humildade foi assumida pela majestade, a fraqueza pela força, a moralidade pela eternidade. O programa de hoje está sendo dedicado a Rosângela Castro, que está internada, né? Passou mal ontem, está internada, nossa amiga. E mais pra frente a gente vai falando de outras pessoas. Aí, Rosângela, força aí pra você, que Deus esteja aí te curando e te abençoando. Agora nós vamos escutar a música Canta Francisco para abrir o nosso programa. E vossa paz, Senhor, fazei de mim nos olhos dos pobres, no rosto do mundo, eu vejo Francisco perdido de amor. É índio operário, é negro, é latino, jovem mulher, lavrador e menor. Há um tempo só paixão, grito e ternura, clamando as mudanças que o povo espera. Justiça aos pequenos, ordem do evangelho, reconstrói a igreja na paixão do pobre. Há crianças nuas nesta paz armada, há Francisco o povo sendo perseguido, há jovens marcados sem teto nem sonhos, há um continente sendo oprimido. Com as mãos vazias, solidariedade com os que não temem perder nada mais, defendem com a morte a dignidade, com a teimosia que constrói a paz. Canta Francisco do jeito dos pobres, tudo que atreveste a mudar. Canta novo sonho, sonho de esperança, que a liberdade vai chegar. Canta Francisco com a voz dos pobres, tudo que atreveste a mudar. Canta novo sonho, sonho de menino, novo céu e terra vão chegar. Há claras franciscos marginalizados, cantando da América a libertação. Meninos sem lares são irmãos do mundo, pela paz na terra sofrem parto e cruz. Francisco, imagem do Deus feito pobre, denuncia esperança, profecia e canto. Vence com coragem o império da morte, de braços com a vida em missão na história. Francisco, menino e homem das dores, reconstrói a igreja pelo mundo afora,
Na fraternidade nos traz a justiça, na revolução que anuncia a aurora. Canta Francisco do jeito dos pobres, tudo que é travesti a mudar. Canta novo sonho, sonho de esperança, que a liberdade vai chegar. Canta Francisco com a voz dos pobres, tudo que é travesti a mudar. Canta novo sonho, sonho de menino, novo céu e terra vão chegar. Canta Francisco do jeito dos pobres, tudo que é travesti a mudar. Canta novo sonho, sonho de esperança. 98,7 Mirandela FM. Vamos iniciar agora esse bloco fazendo a nossa oração inicial, convidando a todos a refletirem um pouco sobre isso que a gente vai fazer agora, centrados um pouco no momento de oração. Deus da vida e Senhor da história, Pai de todos nós, em vosso Filho Jesus Cristo, pela força do Espírito Santo, já vencestes o pecado, a escravidão e a morte. Queremos fazer da política direito e dever da cidadania, um serviço à vida e à libertação integral de todos. Concedei-nos construir um Brasil novo, na convivência fraterna, no respeito às diferenças, sem exclusão e sem privilégios, onde se abracem a justiça e a paz. Que os valores do vosso reino orientem sempre mais as decisões e a ação política em nosso país. Ajude-nos a intercessão de Maria, nossa Mãe Aparecida, das santas e santos companheiros da caminhada. Vosso Filho Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, nos ilumine na construção de uma sociedade justa e solidária. Amém. Vamos ouvir agora Se Calarem a Voz dos Profetas. Enquanto nós tivemos aqui um probleminha com a música, vamos aqui fazer uma pequena reflexão sobre o nosso tema de hoje. Também o nosso convidado vai falar por telefone hoje. Estamos aguardando aqui também que ele ligue. O nosso tema de hoje é fé e política, né? O tema é atual, né? É um tema que tá aí na nossa atualidade hoje. Fé e política conversam entre si mais do que se imagina. É necessário discuti-las e criar meios para vivenciar a fé sem fomentar políticas com disparidades sociais e sem fundamentalismo. A fé é mais que religião, é sobretudo uma prática. Tendo em vista isso, Jesus nos deixou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Francisco e Clara de Assis foram exemplos de pessoas de fé que se preocuparam com as mazelas que os excluídos sofriam. Como seus seguidores, hoje queremos discutir a importância de se ter fé e participarmos da vida política de nossa sociedade. Vamos escutar agora a música Esquiva da Esgrima, do Criolo.
chocolate mais chiclete azeda. Chama o Samu e ensina pra esse comédia. Respeitar nossos princípios. Tem mais Deus pra dar que cês tudo num pinico. Antigamente resolvia na palavra, uma ideia que se trocava, um respeito que se bastava. Dinheiro é vil, tio geriu, um instinto viril. A R15 é mate, os moleque tão de fuzil. Do Grajaú ao Curuzu, pra imigração meu povo é mula. Inspiração é Black Alien, é Ferrez, não é Tia Augusta. Verso mínimo, lírico, de um universo onírico. Cada maloqueiro tem um saber empírico. Rap é forte, pode crer. Oui, monsieur, Ferrenot, Piaget, Sabotar, Enchanté. É que eu sou filho de cearense, a caatinga castigue, meu povo tem sangue quente. Naufragar, seguir pela estrela do norte, nas bênçãos de Padinci, suas letras de Ed Rock. Calar a boca dos Loki, pois quem toma banho de ódio exala o aroma da morte. Hoje não tem boca pra se beijar, não tem alma pra se lavar, não tem vida pra se viver, mas tem dinheiro pra se contar. De terno e gravata teu pai agradar, levar tua filha pro mundo perder. É o céu na boca do inferno esperando você. É o céu da boca do inferno esperando. Hoje não tem boca pra se beijar, não tem alma pra se lavar, não tem vida pra se viver, mas tem dinheiro pra se contar. De terno e gravata teu pai agradar, levar o teu filho pro mundo perder. É o céu da boca do inferno esperando você. É o céu da boca do inferno esperando. Uma bola pra chutar, país pra afundar. Geração que não só quer maconha pra fumar. Milianos, mau cheiro e desengano. Cada cacetete é um chicote para um tronco alqueires. Latifúndio pras ladies, numa chuva de fumaça só vinagre mata a sede. Novas embalagens pra antigos interesses. Reconzol da direita fez a esquerda virar peixe. Osíris, olhe por mim, me afaste de diabolim. Quem não tem moto não sai na foto, mobiletes com motor de trim. Tentou fugir, foi lá que eu vi. Sem capacete, levou rola, Deus acorde, vamos aí. É a esquiva da esgrima, lágrima esquecida. A cor da minha pele, eu sei, tem quem critica. O que a serpente é pra maçã é o que a maçã reflete pra mídia. É que Abel tinha um irmão, mas Caim tinha malícia. Hoje não tem boca pra se beijar, não tem alma pra se lavar, não tem vida pra se viver, mas tem dinheiro pra se contar. De terno e gravata teu pai agradar, levar tua filha pro mundo perder. É o céu da boca do inferno esperando você. Inferno esperando. Hoje não tem boca pra se beijar, não tem alma pra se lavar, não tem vida pra se viver, mas tem dinheiro pra se contar. De terno e gravata teu pai agradar, levar o teu filho pro mundo perder. É o céu na boca do inferno esperando você. É o céu na boca do inferno esperando. De rádio. Para conversar sobre o assunto, recebemos hoje o professor, escritor, colunista da Carta Maior, o ex-deputado estadual Robson Leite, que irá esclarecer as diretrizes de uma igreja de fé e de políticas sociais. Nosso entrevistado é autor de 2 livros, Fé e Política se Misturam e Alfabeto da Cidadania. A pedagogia da fé e da política na construção de um outro mundo possível. Bom dia, Robson, tudo bem? Aqui é o Jefferson, tranquilo? Bom dia, Jefferson. Como é que tá essa força aí, meu irmão? Tudo bem, né? Tudo bem, tudo jóia, graças a Deus. Então, inicialmente nós gostaríamos que você falasse conosco um pouco, fizesse uma breve introdução sobre esse tema, já que você é um cara que tem 2 livros escritos dentro dessa área.
a questão da importância de se discutir a fé e a política e a fé, né? Vamos colocar assim. Você poderia dar primeiro aí uma introdução para a gente? Claro, Jefferson. Primeiro, dar um bom dia à Rádio Mirandela, aos seus rádio ouvintes. É uma alegria muito grande, tá? Estar participando com vocês. Já coloquei até aqui no meu Twitter aqui. E acho que a gente tem alguns desafios acerca desse tema. É um tema tão importante, um tema onde a gente percebe a grande necessidade e carência hoje, né? E tem que ter um certo cuidado, né? Porque, na verdade, nós não somos desses grupos, vamos dizer assim, né, fundamentalistas, né, como a gente cansa de ver aí, onde o objetivo de quem está na política é atender aos interesses de uma agremiação religiosa, né? Interesses esses nem sempre interesses da sociedade. Não, é exatamente o contrário, né? A gente se move a estar na política por valores, como diz o Papa Francisco, do centro do Evangelho, da mudança da sociedade, desse mundo injusto, né? Onde a gente não se conforma com a realidade socialmente perversa que a gente vê. A gente não se conforma em ver a UERJ fechada, a gente não se conforma de ver a pobreza aumentando, a gente não se conforma de ver a previdência e os direitos sociais e trabalhistas se acabando, a gente não se conforma de ver as pessoas mais pobres, os trabalhadores, né? A primazia do trabalho sobre o capital sendo ferida de morte, como foi nessa terça-feira agora, naquela votação triste, lamentável, onde se liberou de uma maneira lamentável, né, por assim dizer, a terceirização, aumentando o contrato temporário de trabalho de 3 para 9 meses. É importante que as pessoas saibam que a terceirização ela cria uma redução do salário, né? Uma redução drástica do salário do trabalhador. E essa liberalização total, ela acaba aumentando a precarização, os acidentes de trabalho. Eu fui superintendente regional do Ministério do Trabalho e Emprego aqui no Rio, e o principal caso de atuação nossa se dava exatamente na questão da terceirização. A terceirização, ela reduz, né, a arrecadação também do Estado, a arrecadação previdenciária do INSS, é ruim para a economia. Só quem sai ganhando é o empresário, né? É fácil de entender, se você coloca uma empresa no meio da relação entre o trabalhador, né, e a empresa originária, essa empresa quer ter lucro. E ela não vai querer ter lucro aumentando o pagamento por parte da empresa contratante. É claro que ela vai fazer o quê? Ela vai reduzir o salário do trabalhador. E vai reduzir o salário aumentando, por exemplo, reduzindo ou não pagando as obrigações trabalhistas, não cumprindo com as normativas de segurança e saúde do trabalhador. É um desastre completo. Era a nossa maior área de atuação, ainda é, né, por parte dos auditores fiscais, essas questões ligadas à terceirização. Muito bom. Bom dia, Robson. Nós temos aí Jefferson, uma dimensão ligada também à fé política, uma vez que a primazia do trabalho sobre o capital é um elemento fundamental dessa questão da fé e da política, ou seja, a fé que te move a estar na política para defender esses valores, exatamente como Jesus Cristo fazia, né? Muito bom, Robson. Bom dia. Quem fala aqui é Márcio Bernardo, tudo bem? Oi, Márcio, tudo? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está colocando aí a questão um histórico também, né, do envolvimento de Jesus. E a gente tem uma pergunta aqui até para contextualizar, né? Esse tema política, ele está na Bíblia, está presente na Bíblia. E como a gente faz para aproximar a fé da política, né? Para fazer esse dueto aí, o que a gente pode fazer para acontecer essa integração de uma maneira bacana? Olha, Márcio, a sua pergunta é muito boa, porque, na verdade, a nossa grande necessidade é de participar. Veja, se você fizer um paralelo, né? Hoje a gente vive um momento de profundo descrédito. As pessoas estão desesperançadas. A grande opinião é que não adianta nada, né? Não há o que fazer.
E esse sentimento, ele é muito perigoso, né? Isso me faz aqui um paralelo, recordar os discípulos de Emaús, que caminhavam desesperançados, tristes, e tão desesperançados que eles não enxergaram o próprio Jesus que caminhava com eles, ressuscitado ali, né? Naquela caminhada, eles ficaram, assim, só reconheceram Jesus quando Jesus, depois de caminhar com eles, conversar com eles, né, fez que ir embora. Eles pediram para Jesus continuar com eles, Jesus continua com eles, e aí eles, na refeição, no momento de partilhar o pão, né, ou seja, quando eles foram companheiros, ser companheiro, né, a palavra companheiro significa partilhar o pão. E no momento em que eles são companheiros, aí naquele momento eles reconhecem Jesus. É um pouco isso, porque essa desesperança que a gente vive hoje, né, a gente tem uma situação drástica. Veja, o grego, né, o grego antigo, a palavra idiota significava o cara que se fecha em si mesmo, o egoísta, que fecha no próprio umbigo. Isso quer dizer idiota. E no grego antigo, o contrário de idiota era exatamente a palavra político, que vem de quem se abre, né? De quem se abre para a cidade, de quem se articula com a cidade, de quem pensa o bem comum, de quem quer participar dos instrumentos de coletivização dos sonhos e das ações, né? Onde se coloca que o coletivo é mais importante que o individual. A situação que a gente está, nós conseguimos a proeza de inverter essas duas coisas, né? De inverter o sentido do idiota, do grego antigo, com o sentido do político. E eu digo isso porque a desesperança, ela só interessa ao mal político. Porque esse sentimento das pessoas não quererem participar da política, né, de não querer saber da política porque é tudo sujo, né, tudo corrupção, ela faz com que as pessoas de bem votem nulo. Você sabe, eu disputei a última eleição, eu fui deputado estadual, fui superintendente, não me reelegi. E eu acredito a minha não reeleição já é uma parte considerável de 2014 dessa rejeição à política. O meu maior adversário, quem mais me tirou votos, foi um tal de voto nulo. Quem é esse voto nulo, né? Eu tive amigos que disseram para mim assim: Robson, o seu mandato foi extraordinário, você foi bacana na questão da educação, a lei das férias dos professores em janeiro foi uma conquista enorme, a CPI das universidades privadas que você trabalhou, e foi muito bacana, mas me desculpa, mas está muito ruim a política e eu votei nulo em tudo. Triste, né, você ouvir isso, né? Só que o problema é que eu perdi votos. Agora, o mal político, aquele que compra voto, ele não perde voto nessa situação. Por quê? Pelo contrário, né? Ele fica até mais fortalecido. Por que ele não perde o voto? Porque o voto dele, ele compra o voto, ele não compra na árvore, ele compra de quem vende. E Entendi. Quem vende o voto também faz corrupção, né? Aliás, é crime eleitoral, inclusive, a Lei 9.840, a Lei do Combate, né? Uma importante confiança de combate à corrupção eleitoral. Então, a pessoa que vende o voto por um churrasco, que vende o voto por a camisa do time de futebol, que vende um voto por 50, por 100 reais, ela até se utiliza dessa situação, né, de profunda crise para dizer: todo mundo é ladrão mesmo, então eu vou mais vender meu voto mesmo. Então, o mal político mantém a sua votação, enquanto quem perde o voto é o candidato honesto, é o mandatário honesto, é o candidato de opinião de todos os partidos. Isso seria, então, na verdade... Do PT ao PSDB, quem é honesto perdeu o voto. E nesse cenário, evidentemente, a gente tem cada vez mais políticos como Eduardo Cunha e outros mais que compram voto, que praticam essa situação, cada vez mais se elegendo com mais facilidade, enquanto que os bons políticos têm mais dificuldade. Seria, na verdade, a minha falta de ética sendo justificada pela falta de ética do outro, né? Exatamente. Essa que é a questão, né? Você acaba piorando. E essa piora, né? Tem uma frase do Barão do Itararé, eu acho extraordinária, ela explica muito o momento que a gente vive, né? O Barão do Itararé dizia que a corrupção é o bom negócio para o qual eu não fui convidado. Ou seja, eu me recordo que outro dia eu estava num táxi, estava na hora do almoço, né? Estava indo almoçar com um amigo,
e de repente eu vejo um outro carro, um outro táxi, nos fechar. Nós estávamos numa fila para entrar, né? Ali, mais especificamente, quem conhece, no viaduto da perimetral, do gasômetro, para pegar a Avenida Brasil, para descer, estava engarrafada, a maioria estava seguindo o perimetral, e um táxi nos fecha, corta, né? Corta todo mundo, esperto, né? Famoso esperto, para entrar na nossa frente. E atrás dele tinha um adesivo preto escrito "Fora Corruptos". Aí eu comentei com o motorista, deve ser uma autocrítica, né, que ele deve estar fazendo ali, né, porque a corrupção do outro é a corrupção. A minha não, a minha é um jeitinho, é um negócio, né? A corrupção não é restrita ao ambiente da política, muito menos restrita a um único partido, como parte significativa da população acreditou num dado momento. A corrupção, ela é congênera, a corrupção está presente em tudo, a corrupção ela existe em todas as esferas. É triste a Nós gente... precisamos fazer uma mudança cultural. O que nós precisamos fazer é não tolerar que a pessoa que vai tomar a vacina da febre amarela fure a fila, né? Pague uma pessoa para pegar a ficha para ela. Isso também é corrupção, né? A pessoa que estaciona na vaga do deficiente, da pessoa com deficiência, isso também é corrupção se essa pessoa não é deficiente. Quando estaciona na vaga do idoso, quando corta o caminho, quando trafega pelo acostamento, isso também é corrupção. E isso, evidentemente, né, a gente precisa mudar esse sentimento através da nossa atitude. Não adianta eu falar para o meu filho que não pode ser corrupto, que nós temos que ser honestos, quando, na verdade, na primeira oportunidade, eu mostro para ele que eu também sou um corrupto, porque os discursos convencem, mas são as atitudes que arrastam, né? Oi, Robson. Aqui Olá. é Ellen. Então, Oi, Ellen. continuando nessa questão da relação igreja e política, no cristianismo, o cristianismo perpassa pelo cuidado com os excluídos e sofredores. Você acha que trabalha bem nessa questão? E outra coisa, em que momento a fé e a política se encontram? Muito bem, Ellen. A sua pergunta também é muito, muito importante, porque nós temos muito o que fazer, né? O cristão não pode se permitir que falsos cristãos, né, como nós vemos de maneira bastante sistemática, atuando hoje em dia, que eles roubem a esperança dos outros com maus testemunhos, né? Com maus testemunhos do ponto de vista da sua atuação política ser uma vergonha. A gente percebe a existência de falsos profetas que sequestram, vamos assim dizer, o desejo do bem comum, o desejo de uma sociedade justa, fraterna e solidária. A política se encontra com a fé, na verdade a fé que se encontra com a política, né? A política é um instrumento que tem que ser para todos. A fé se encontra com a política quando a atuação política se dá na dimensão do coletivo, quando a atuação política se dá na dimensão do todos. Quando a atuação política defende, por exemplo, o Estado laico, né? Ou seja, defende o respeito por todas as religiões. A religião, inclusive de quem não tem religião e tem essa opção de ser ateu. A religião, ela é um ligare, e esse ligare, ele se vamos assim dizer, né? Ele se presencia, no nosso caso especificamente, no exemplo de Jesus Cristo, que era um exemplo plural. A sociedade da época de Jesus dizia que a lei mosaica deveria apedrejar a prostituta, a mulher flagrada em adultério. E ele, de maneira brilhante, inverte essa lógica, dizendo que quem não tiver pecado atire a primeira pedra. Jesus, ele traz a lógica do denário, né? Aquela passagem tão profunda quando ele coloca aquele senhor da vinha, ele conta uma passagem do senhor da vinha, uma parábola do senhor da vinha. Ele sai de manhã bem cedo e contrata os trabalhadores para sua vinha e combina de pagar um denário. Ele volta no horário do almoço, contrata mais alguns trabalhadores e também combina um denário. E no finzinho do dia ele ainda encontra alguns trabalhadores na praça sem trabalhar e pergunta: ninguém nos contratou? Não, senhor, ninguém nos contratou. Então venha trabalhar na minha vinha e também paga um denário. Ao final, ao pagar, ele começa pagando esses que ele contratou por último, e ao pagar um denário, aquele que foi contratado de manhã aumenta o olho e pensa assim: nossa, eu vou ganhar um pouco mais, né? Afinal de contas, eu trabalhei o dia inteiro e ele só trabalhou 1 hora.
Ele começa a ficar preocupado quando ele vê que aqueles que trabalharam meio-dia também ganharam um denário, e ele no final ganha um denário e reclama, dizendo: Senhor, eu trabalhei o dia inteiro, vou ganhar o mesmo que aqueles que trabalharam apenas 1 hora. Isso não é justo, isso não é correto. E a gente, no nosso íntimo, tende a dar razão. Afinal, trabalhou o dia inteiro, não pode ganhar o mesmo quem trabalhou apenas 1 hora. E Jesus, né, conta a parábola que o Senhor da vinha disse que, mas não foi o que nós combinamos? E a dimensão profunda dessa passagem se dá que a lógica de Jesus não é a lógica do mercado. É isso que a gente tem dificuldade de compreender. A lógica do mercado é a lógica da mais-valia. A lógica de Jesus, não. A lógica de Jesus é a lógica da economia a serviço da vida. Um denário na época de Jesus era o mínimo que uma pessoa poderia ter para conseguir a sua subsistência diária, ou seja, para conseguir sobreviver naquele dia. Essa é a lógica da economia de Jesus. Não é a lógica do Deus mercado, né? Não é a lógica da autonomia do Banco Central, não é a lógica de que você tem que cortar direitos dos trabalhadores para atender a sanha do mercado. Lugar nenhum do mundo, a retirada de direitos trabalhistas gerou emprego. Isso é uma grande mentira. O surgimento nos anos 90 do pensamento liberal, né? Aliás, o Bresser Pereira fala sobre isso, inclusive, ele se dá se utilizando de uma necessidade de se reformar o Estado. A princípio, né, a onda da reforma do Estado, ele cresceu dentro do ambiente acadêmico como um instrumento de fazer com que os serviços públicos da população fossem feitos de forma mais eficiente. Só que a sanha, o mercado, como foi em 1995 e 98 aqui no Brasil, se utilizou da reforma gerencial para fazer os serviços públicos mais eficientes, né, no sentido de fazer o quê? De reduzir o tamanho do Estado, né? Ou seja, se fazer o mesmo com menos dinheiro, diminuir o tamanho do Estado, quando deveria, na verdade, fazer mais com menos dinheiro. E aí entra a lógica do pagamento dos juros, né? O Brasil se diz que está em crise. Como pode um país em crise, com essa situação lamentável que a gente vive, ser a 4ª maior reserva cambial do mundo? Nós temos 300, é um site do Banco Central. Eu aqui convido o ouvinte da Rádio Mirandela, que está assistindo pela internet, dá um alt tabzinho, abre numa outra tela para não perder o link da rádio, e entrar no site do Banco Central e olhar. Nós temos 379, essa posição é de uma semana atrás, bilhões de dólares. Isso significa mais de R$1 trilhão em reservas cambiais. O Brasil, em 2002, não tinha nada, era devedor em 15 bi ao FMI. Nós hoje temos superávit. Esse dinheiro, inclusive, tem um custo de capital para o Brasil muito grande. Esse dinheiro é reserva. Se você usar parte desse dinheiro, se você usar todo, se usar 40% desse dinheiro, se usar 30% desse dinheiro, a gente consegue cobrir os problemas que nós temos hoje. Voltar a investir, voltar a criar oportunidades de trabalho, emprego e renda, né? E parar com essa celeuma de dizer que nós temos um déficit. O Brasil tem um déficit. Meu Deus, a França tem um déficit fiscal de 3% do PIB há mais de 10 anos e ninguém tira presidente, ninguém vai para a rua, ninguém fica se rasgando. O Japão, há 10 anos, o Japão vive em déficit, não tem problema nenhum. Dívida pública foi feita para ser arrolada, não foi feita para ser paga. Quem quer pagar a dívida pública da forma como estão pagando no Brasil é o interesse do grande capital. É o interesse que está à direita do que foi, inclusive, o lamentável governo Fernando Henrique Cardoso. Nós aprovamos agora um projeto que nem o governo Fernando Henrique Cardoso, que foi um governo liberal de direita, conseguiu aprovar. Se dizia na época, nos anos 90, que nós temos que reduzir o tamanho do Estado para que nós possamos ter serviços, o Estado se preocupar apenas com o serviço público. Esse pensamento se revelou uma falácia, uma grande mentira. E o atual governo nem isso faz. Ele está à direita desse pensamento. O atual governo, isso não só no nível Brasil, mas também no estado do Rio de Janeiro, é um governo que diz claramente que nós vamos não só entregar tudo para o mercado, as nossas estatais, privatizar, olha aí o caso da SEDAI, como vamos também cortar despesas em saúde e educação. Ou seja, é a cara de pau total do ponto de vista. Não há nenhuma tese na academia,
na área de administração ou na área de economia que justifique o que está acontecendo hoje nesse governo. Você não encontra referência em lugar nenhum, nem dos pensamentos mais liberais dentro da academia, nem dos pensamentos mais progressistas dentro da academia. Evidentemente, você encontra referência do que está acontecendo hoje no Brasil. É um verdadeiro escândalo, é um verdadeiro assalto. E isso, o que tem a ver com fé e política? Tem tudo a ver, porque isso fere a primazia do bem comum, isso fere a prioridade do trabalho sobre o capital, que é algo fundamental para quem se diz cristão, para quem entende os valores do Evangelho, para quem entende a doutrina social da Igreja Católica, para quem milita nessa área. É um simples escândalo, é inadmissível o que está acontecendo. Robson, me dá um minutinho agora que eu vou aqui dar um recado para os ouvintes. Você que está ouvindo, quer falar conosco, quer mandar uma pergunta, quer mandar um abraço, pode mandar pro WhatsApp da rádio, que é o 98947-6398, repetindo, 98947-6398, avisando que o telefone da rádio hoje não está funcionando, porque a nossa entrevista está sendo feita pelo telefone, então não tem como vocês ligarem para cá, só pelo WhatsApp ou então pelo site da rádio, né? www.radiomirandelafm.com, pelo Face do programa Perfeita Alegria ou pelo Face da Rádio Mirandela também, você pode perguntar. Pelo nosso Twitter, pelo nosso Instagram, nós temos vários meios de comunicação. Se você quer falar conosco, inclusive para interceder o nosso entrevistado, fazer alguma pergunta, esteja à vontade. E lembrando a vocês, né, que a gente como cristão e franciscano, a gente tem essa preocupação de sempre estar do lado de quem precisa, do necessitado, do trabalhador. Francisco dizia que os trabalhadores, que era importante para os frades trabalharem, né? O trabalho é importante, mas também o pagamento do trabalho é importante. Eu vou pedir um minutinho que a gente vai escutar agora a nossa música 3, Se Calarem a Voz dos Profetas. Robson, daqui a pouco a gente volta. Ok. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem uns poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida de um povo que quer ter voz, ter vez, lugar. É tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Com a fé e a união, nossos passos de um dia vão chegar. O Espírito é um vento incessante que nada de prender. Sopra até o absurdo que a gente não quer ver. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus esse pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida de um povo que quer ter voz, ter vez,
lugar. Comungar é tornar-se um perigo. Viemos pra incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. Tudo é luta, verá o seu dia, nascer da escuridão. Ensaiamos a festa e a alegria, fazendo comunhão. Muito tempo não dura a verdade destas margens estreitas demais. Deus que ouve na vida sem sempre mais. É Jesus esse pão de glória. Viemos pra comunhão, uma luta sofrida de um povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Com perigo viemos pra incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. Mirandela FM, fica pra você! Vamos lá, vamos mandar um abraço agora, Márcio? Tá pra mandar aí um abraço pessoal? Como é que é? Só se for agora, vamos lá. Aquele abraço especial pro Luizinho, Luiz Viana, lá de Campos Elíseos, a nossa ouvinte número 1, Georgia Freitas, lá de Niterói, Mariana Conte, Priscila Borborema, Jana Tavares, Drica Borboleta, Hélia Maria, Georgia Carla, pro nosso amigo ali, né? Nosso amigo, DJ, controlador do sistema de rádio, Fabiano Maranhão, tá sempre aturando a gente aqui. E para dona Ana Maria, mãe da Ellen, que está aqui com a gente no programa de hoje. Bom dia, Robson. Aqui é a Maria. Eu gostaria de perguntar quais os perigos e problemas que podem acontecer se a política não for usada de forma adequada pelos cristãos, e como você vê a política feita pelos cristãos hoje? Olha, agradeço a pergunta. Eu não ouvi o nome da rádio ouvinte que fez a pergunta. Ah, não. Quem fez a pergunta é a Maria, aqui do estúdio mesmo. Ah, legal. Maria? Maria. Nome bonito, né? Ah, obrigada. Nome que nos faz lembrar da mãe de Jesus, naquela oração do Magnífica, quando Isabela, quando Santa Isabel, né? eu tenho uma amiga chamada Isabela, eu lembrei dela aqui agora, que eu tenho uma palestra daqui a pouco, e ela me ligou aqui, eu não pude atender. Mas quando Maria chega, né, vai visitar sua prima Isabel, a saudação de Maria, ela define o seu Deus, né? E ela dá uma definição extraordinária quando ela coloca que o seu Deus, o Deus de Israel, que elevou os humildes de coração, né, que dispensou os ricos de mãos vazias. Ou seja, ela eleva os humildes, e essa talvez seja a grande dimensão da fé da política. Os riscos, Maria, que nós temos com relação a essa situação, nós estamos vendo hoje, né? Nós estamos vendo aí com a situação, por exemplo, dessa sistemática e até inacreditável retirada de direitos, né? Fizeram o que fizeram em 2016, aí entra uma questão de opinião minha, né, respeitando quem pensa diferente, mas retiraram a presidenta Dilma, né, inventaram aquela história. Você pode dizer o que você quiser da presidenta Dilma, né? Você pode falar, pode discordar, pode dizer que ela é antipática, pode dizer o que você quiser da presidenta Dilma, mas jamais dizer que a Dilma é desonesta. Acho que isso ficou mais do que comprovado, até
até pelo padrão de vida, né? Quando você olha a casa do Renan Calheiros, quando você olha onde mora, né, o senhor Michel Temer, né? Você olha aqui a residência dele oficial em São Paulo e você olha o apartamento que a Dilma mora em Porto Alegre, já é uma resposta clara. É uma mulher que não enriqueceu com a política, pelo contrário. Agora, tudo que foi feito para isso. O cenário que nós vivemos hoje é quando a política é feita da maneira equivocada. E o grande paradoxo para todos nós, Maria, é que, por incrível que pareça, a presença de cristãos na política tem crescido a cada eleição. Olha que coisa contraditória. O que está errado, então? Está errado os princípios, né? E Jesus advertiu isso diversas vezes, né? Você encontra isso no Evangelho. Todo aquele que me chamar, né? Sempre que você vê alguém me chamar Senhor, Senhor, né? Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque o charlatanismo, né? A utilização da religião como um instrumento de enriquecimento para enganar o povo, a gente vê de forma sistemática, né? Tem líderes religiosos aí de diversas agremiações que caminharam ao lado do Eduardo Cunha, né? Dizendo defensor, né, da família, dos valores da família. Não que eu não tenha que defender valores das famílias, mas as famílias estão sendo nesse momento aviuntadas de maneira, vamos dizer assim, sangrenta. Quando você vê um pai de família desempregado, quando você vê um pai de família... Olha, esse projeto de terça-feira, você aumentar o contrato de trabalho de 3 para 9 meses, e aí quem está falando aqui, eu fui superintendente do Ministério do Trabalho, atuamos junto com os auditores fiscais no combate à precarização do trabalho. Por que 9 meses? Qual é o objetivo por trás de 9 meses de contrato de trabalho? É simples, o empresário não tem uma empresa só, ele tem 2, 3. Então, o que ele vai fazer? A pessoa vai ficar 9 meses sem recolher nenhum direito, com uma fragilidade enorme na sua relação de trabalho. Ao final desses 9 meses, ele vai dispensar a pessoa sem precisar pagar fundo de garantia nem nada, porque o contrato foi temporário, e vai contratar na outra empresa dele. E vai ficar mais 9 meses, e a pessoa não vai ter férias, não vai ter direito a licença nenhuma, não vai ter direito a fundo de garantia. Foi isso que fizeram. Foi isso que fizeram. E detalhe, com a votação, se você olhar a votação dos deputados que votaram, você vai observar muitos deputados que batem no peito e se dizem cristãos, que fazem marchas para Jesus, e pregam esse mesmo Jesus na cruz todo dia. Matam Jesus na cruz todo dia. Nós não podemos nunca esquecer que Jesus não era um suicida. Jesus não quis morrer na cruz. Ele não escolheu do ponto de vista de eu vou lá e vou me matar. Não, não, não. Jesus sabia que a escolha que ele estava fazendo de estar ao lado do povo, a escolha de desafiar o Império Romano, era uma escolha política e o levaria à morte de cruz. É isso. Esse é o ponto central. Não podemos jamais esquecer. Basta assistir o filme do Mel Gibson, né? Eu gosto muito de citar o Mel Gibson, porque Mel Gibson se diz um católico, inclusive, muito conservador, né? Até ligado a movimentos bastante conservadores da igreja, inclusive. Mas o filme do Mel Gibson, ele mostra, e é correto, que Jesus foi assassinado por um conluio de interesses, aonde se juntou as autoridades religiosas da religião de sua época, que era questionada por Jesus, com as autoridades políticas, manipulando o povo. O povo escolhe Barrabás e não Jesus para ser solto, né? Ser salvo, vamos assim dizer, né? Escolhe Barrabás e não Jesus. O povo é manipulado por interesses do império daquele momento, do governo daquela época, de um lado, essas religiões, e usaram seus instrumentos de manipulação. Graças a Deus que isso não acontece mais, né? O povo não é mais manipulado, né? Lê do engano nosso. É manipulado todo dia. É manipulado como foi ano passado, dizendo que nós queremos tirar por causa da corrupção. Bateram panelas por causa da corrupção. E essas panelas hoje estão em silêncio obsequioso, vendo a corrupção deslavada, descarada desse governo. O governo de corruptos, de réus, de assassinos, né? Porque se você tira dinheiro público, você está roubando o dinheiro do povo, dinheiro que faz falta para a saúde e para a educação. Governo de pessoas que tiram recursos da saúde, como foi essa PEC de congelar por 20 anos as despesas com saúde e educação,
significa que não vai ter mais fiéis daqui a algum tempo, que a população está crescendo. Significa que não vamos ter mais saúde pública de qualidade. O SUS do Brasil, nós temos que ter orgulho do SUS. O SUS, com todos os seus problemas, não é só o hospital. É o SUS que está fazendo a vacinação contra a febre amarela. É o SUS que produz essa vacina. O Brasil já chegou a exportar a nossa vacina da febre amarela para erradicar o mal da febre amarela em alguns países, algumas regiões da África. Foi o SUS, foi a Fiocruz que criou, é a Fiocruz, é a saúde pública, é o sistema de fiscalização da vigilância sanitária que faz parte do SUS. Mentem descaradamente, mentem quando diz que há déficit da Previdência, quando na verdade não há déficit nenhum. Se houvesse déficit, não estaria dando um perdão de 100 bilhões de reais para os grandes devedores da Previdência, como esse governo fez. Não estaria dando recursos apenas para os grandes empresários, tirando direitos dos trabalhadores. A Previdência é superavitária, porque o conceito do Brasil é o conceito de sistema de seguridade social, que é composto pela Previdência, pela assistência social e pela saúde, pelo SUS. E os recursos que compõem isso não é só o INSS que as pessoas pagam todo mês, que o patrão paga todo mês. É quando você compra, né, um saco de farinha e você olha no saco e fala COFINS, o percentual de COFINS. Quando você vai numa farmácia e compra um remédio, olha a nota fiscal, a sua conta de luz, pega aí agora em casa, está escrito COFINS, você está pagando a Previdência. Esse recurso é retirado por uma manobra fiscal do governo, originalmente, como está no artigo 194 da Constituição, que ele compõe a Previdência, ele é retirado, desvinculado das receitas para desviar, para pagar juros da dívida, para a sanha do mercado. Esse é o problema que a gente vive hoje, essa é a grande verdade. Não há déficit, há déficit de vergonha na cara desse governo. E a gente fica preocupado porque tudo isso está acontecendo com o Congresso tendo a maior composição de políticos cristãos, inclusive de católicos também. Eu era muito questionado quando era deputado por não me reivindicar católico do parlamento, porque eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de colegas deputados católicos que votaram aqui na LERJ. Vou dar uma denúncia aqui, você que é católico está nos ouvindo, e você votou em algum deputado católico, dá uma olhadinha, dá uma pesquisada, porque esses deputados deram em 2016 uma isenção para a Supervia de 40 milhões de reais. No meio dessa crise toda, 40 milhões de reais você resolveria 2 vezes a crise da UERJ. 40 milhões. Aí você pergunta assim, mas por que eles fizeram isso, meu Deus? Aí você olha, é por causa do financiamento de campanha. Não, Robson, a Supervia não financia a campanha. A Supervia, ela não financia a campanha. É verdade, mas quem é dono da Supervia? Entra agora no site da Supervia. É uma empresa que quase ninguém conhece, uma tal de Odebrecht. Olha que curioso. Aí você vai olhar quais são os deputados estaduais que receberam recursos da Odebrecht. Aí você entra no site do TSE, você vai ver, faça a pesquisa, veja se o seu deputado, vai lá na TSE, consulta as contas do seu deputado, consulta as minhas também, consulta de todo mundo, vai lá olhar, você vê quem recebeu o dinheiro da Odebrecht, votou pela isenção da Supervia. Será que tem a ver? Mas o que eu sei é que a qualidade do parlamento piora na medida em que os nossos políticos, entre aspas, cristãos, aumentam. Tem algo errado. Eu acho que está errado, é que o verdadeiro político não está participando, que é o nosso ouvinte, que tem que acompanhar, que tem que cobrar, que tem que fiscalizar, que não pode cair de jeito nenhum na armadilha da desesperança, porque ela cega, porque ela ajuda ao mal político. Então, Robson, a nossa proposta aqui é exatamente essa. Porque há algumas semanas atrás nós trouxemos aqui um amigo nosso chamado professor Lair Amaro, que ele falou sobre essa questão de cada um fazer o seu Jesus, né? Cada cristão está criando o seu Jesus e, assim, a gente vê muito nesses políticos católicos ou protestantes, não importa, a criação de um Jesus diferenciado. E também a gente vê que nas nossas comunidades, muitas vezes, o que interessa para a comunidade não é o bem maior. É o cara que dá um som, é o cara que patrocina a festa do padroeiro, é o cara que ajuda em alguma coisa. Então, dentro disso, por que a igreja tem uma dificuldade assim tão grande de entender que a política é uma chance da gente poder assim, amar de uma forma diferente e cuidar daqueles que sofrem? Porque, na verdade, Jesus fala disso, a gente sabe que nós somos uma escola franciscana de
de carisma, um carisma franciscano. Então a gente sabe que Jesus está no sofredor, que Jesus está no excluído. E por que então que os nossos irmãos insistem tanto em se afastar desse caminho? Por que não veem que a política era para levar para esse caminho? Não para uma pessoa que chega aqui e ajude a gente numa festa, ou que ajude a gente a botar o sino da igreja, ou que ajude a gente não importa, né? A comprar o som novo da igreja, não importa. Por que nós cristãos temos tanta dificuldade de ver que a política é o caminho, né? Deixando um pouco de lado essa questão maior, né, do governo federal e tal, por que nós temos essa dificuldade de entender? Você já chegou alguma vez a pensar nisso? Eu ia até brincar com quem foi que fez a pergunta? Foi o Jefferson? É o Jefferson, sou eu mesmo, Jefferson. Oi, Jefferson. Jefferson, né? É, isso. Oi, Jefferson. Eu ia brincar com vocês, assim, vocês podem fazer pergunta fácil também. Mas a pergunta é muito boa, porque a situação, ela se encontra na medida em que as pessoas se deixam enganar. Eu me lembro que a Igreja Católica, em 1989, um dos temas que eu mais gosto de falar em palestras é sobre as campanhas da fraternidade, né? Os históricos de campanhas da fraternidade. Em 1989, o tema da campanha da fraternidade foi a verdade, né? A comunicação para a verdade e a paz. Aquela campanha, a igreja, dentro da igreja, ela desmistifica o mito da comunicação, né? A necessidade, né? Veja, o grande problema é exatamente a falta de acesso à informação. E as concessões públicas de comunicação, é assim que nós temos que dizer, porque são concessões públicas, né? Elas, na verdade, estão a serviço do grande capital. Por quê? Porque a TV, por exemplo, a rádio, né, as grandes rádios, evidentemente, as rádios que estão no sistema e que estão aí, né, os jornais também, eles são financiados por quem patrocina, né? E quem patrocina? Curiosamente, esse é um grande problema do Brasil, né? Já foi alvo de mais de uma campanha da fraternidade também, sempre presente, né? É o grande capital que financia, ele que financia as rádios, o meio de comunicação e também financia as campanhas. Esse é o grave problema. Vou te dar uma situação concreta, real. Né? Em 2010, as empresas privadas de saúde, Jefferson, elas financiaram campanhas de políticos com 12 milhões de reais. Significativo. E já foi um aumento considerável, porque em 2006 foi algo em torno de quase R$1 milhão. Ela pulou de quase 1 milhão para 12 milhões de reais. Só que não se assuste, porque em 2014 ela pulou de 12 milhões para 54 milhões de reais. Ou seja, em 2014, um aumento de 263%. Eu falo todo esse assunto, eu sei até de cabeça os percentuais. 131 políticos que estão hoje atuando na política em Brasília foram financiados por 54 milhões de reais pelas empresas privadas de saúde. Qual é o problema disso? O problema disso é muito simples. Será que esses políticos vão, entre eles o ministro da Saúde atual, né? É um governo de negócios hoje. Será que esses políticos vão se preocupar em fortalecer o SUS? Ou será que esses políticos têm compromissos com as empresas privadas de saúde? Esse é o drama que a gente tem no Brasil hoje. O problema não é a corrupção, e aí é que está o problema da própria Lava Jato. Vamos um ponto polêmico agora da Lava Jato. O problema da corrupção não é simplesmente o desvio do erário. Isso é grave, é muito grave, tem que ser punido quem fez, evidente. Mas o problema da corrupção hoje no Brasil é a corrupção de sonhos ideais. O problema da corrupção hoje no Brasil é as pessoas acreditarem, porque a legislação está nisso, esse é o problema da Lava Jato, ela não vai no centro da questão, acreditarem que um empresário dá R$100 mil, que a Odebrecht deu R$100 mil para um deputado estadual porque ela quer um Estado melhor. Esse é o problema da política hoje no Brasil, né? É acreditar que essas empresas de saúde deram R$1 milhão para um deputado porque aquele deputado vai mudar a situação de quem, para quê, por quem. Eu tenho 100 ideias de projetos sociais para dar para esses empresários melhor do que financiar a campanha. Esse é o drama. O problema é que não podemos criminalizar também a política, porque, na verdade, a política custa dinheiro, né? A democracia custa caro.
Se é por uma questão de economia, vamos voltar à ditadura daqui a pouco, né? E olha que tem gente que acredita nisso, né? Lamentavelmente. Nós não podemos cair nessa esparrela, porque nós já vivemos essa experiência no Brasil, né? A ponto de as denúncias de corrupção não existiam, porque quem denunciava era preso, morto, torturado. Nos anos 70, né? Nos anos 70, a voz de Elis Regina era utilizada como um instrumento para denunciar que caía tarde feito um viaduto. Esse viaduto, por mau uso de verbas, por superfaturamento, era o viaduto do gasômetro que tinha caído, e você tinha que usar a inteligência do compositor para conseguir ali fazer uma denúncia de corrupção. Era essa a lógica. Então a gente não quer essa lógica. O que a gente quer, na verdade, é aprofundar a nossa democracia. E para aprofundar a nossa democracia, a gente tem que ter responsabilidade no processo eleitoral e entender que nós estamos investindo no aperfeiçoamento da democracia. Ou seja, reduzir a influência do interesse do grande capital nas campanhas. O que foi aprovado terça-feira só atendeu a quem? Aos empresários. Olha que curioso, exatamente os que financiam campanhas. Esse é o drama. Os empresários que financiaram campanhas tiveram a sua vitória e vão continuar tendo, porque são os empresários que financiam campanhas que querem acabar com a Previdência, porque no fundo o que eles querem é que o Estado pague os juros da dívida, diminua a sua dívida, para que eles ganhem dinheiro na Bolsa de Valores, são chamados financistas, tem que entender isso. E quando eu falo eu procuro não usar mais o empresário, porque não é o dono da padaria. Mas, não é Robson, o empresário que está nos ouvindo, deixa eu só grande empresário. Isso tem que mudar. Tá, deixa eu só te falar uma coisa, então. A gente já conversou aqui pelo WhatsApp um tempinho. Então, eu sou nascido e criado na Baixada Fluminense, né? Apesar de, por força da nossa região, não ter uma rede de educação decente, a gente tem que fazer as nossas formações fora daqui, no Rio de Janeiro, no centro. E a gente vê uma igreja aqui que é engajada, uma parte da igreja é engajada, mas vê uma igreja também... Mas um grande abraço a Dom Luciano, um homem de Deus. Isso. Adoro Dom Luciano. Então, o que acontece? A igreja é engajada, assim, uma parte dela, muito mais as pessoas mais velhas, da década de 70, né? Essa pessoa ainda está em luta aí, 80, que enfrentou um país diferente, ainda está muito engajado. Mas a gente vê que a juventude, por exemplo, está indo por outros caminhos. Eu sei que tem a influência do capital, eu sei que a gente passa por esse problema da influência da comunicação, mas eu não consigo entender, né, aí como cientista social também, como que onde nós estamos aqui é o local de uma cidade dormitório, vamos dizer assim, nós somos uma cidade dormitória, que a região é toda de dormitório praticamente, apesar de produzir, tem uma boa parte de cidade dormitório, e aí nós observamos que a região, até politicamente, ela é abandonada, inclusive pela esquerda. Eu estou fazendo uma crítica mesmo. Claro. Quando acontecem esses movimentos no centro da cidade, de passeata, eu não vejo ninguém na estação de trem distribuindo um panfleto para falar da passeata. É uma coisa que acontecia na década de 70, 80. Né? Eu não vejo ninguém vir às igrejas aqui. Eu sei que você dá palestras, eu acompanho a tua vida política. Então eu acompanho pelo Facebook, eu sei que de vez em quando você está aqui na Baixada e tudo. Sim. Mas a gente não vê essa mobilização da esquerda para falar para o povo, que é o povo da Baixada, por exemplo, da Zona Oeste, né, do Rio de Janeiro, que também fui professor lá durante um tempo. Você não vê mais aquela movimentação do jornalzinho na beira do trem. As pessoas também se deixaram escravizar pelos meios de comunicação digitais, né, que o grande capital também sabe usar muito bem. Então, assim, a minha pergunta, quando eu fiz em relação à questão das igrejas, a questão do que a igreja está possibilitando hoje, eu fico muito assim triste quando eu vejo que esses políticos que estão sendo financiados, que estão sendo investigados, ou até que não são, porque ainda não foram descobertos, eles têm uma influência muito grande dentro da nossa igreja, né? Quer seja por financiamento de alguma coisa, quer seja por participação em movimentos da igreja. Então, como é que a gente vai fazer, aí falando de fé e política mesmo diretamente, qual vai ser o papel da gente, de nós que somos mais assim dentro dessa ótica de ver essa questão do sofredor, de ver uma política engajada para melhorar a situação das gerações que vão chegar, principalmente das regiões mais pobres que nós estamos aqui. O que nós vamos fazer, né, para conscientizar esse povo? Né? Porque já passa de uma outra questão. Eu sei
a gente já está discutindo macroeconomia, né? A gente está discutindo alta política, mas no dia a dia aqui na Baixada, as pessoas, elas não estão muito ligadas a essa macroeconomia e esses problemas do país, infelizmente, porque os agentes que tem aqui, a gente já falou isso aqui no programa também, muitas das pessoas que se formam aqui, que vão ser doutores, mestres, vão se preparar, a primeira oportunidade que eles têm é sair da Baixada. Vão morar no Rio de Janeiro ou em outros lugares. Porque a Baixada não tem cultura, né? Tem, mas não tem. Tem uma cultura que não é considerada aquela cultura, digamos assim, erudita, né? Você tem muito da cultura popular que as pessoas muitas vezes não sabem que é importante. E não tem acesso a um monte de coisas que aí no centro do Rio tem. E as pessoas vão embora e a Baixada, ela fica aqui sofrendo. Então, como fazer? É uma pergunta bem difícil mesmo, se você brincou aí. Que a gente aqui costuma fazer essas perguntas difíceis mesmo. Porque são as nossas dúvidas, né? A gente vive aqui, eu trabalho no Rio, mas eu vivo aqui desde que nasci. Eu vou com o meu carrinho, porque o meu trabalho é contramão e eu não consigo ir de transporte público, que é um outro problema, né? Porque a gente não tem um transporte público decente aqui para a população. Você falou da Supervia. A Supervia é um suplício para a população da Baixada Fluminense. Todo mundo sofre, né? As empresas de ônibus são um suplício. E eu não vejo essa movimentação, principalmente das pessoas mais esclarecidas dos partidos de esquerda. Vai aqui a minha crítica para todas as legendas ditas de esquerda ou centro-esquerda que poderiam estar fazendo um trabalho maciço nessa região, de conscientização, entregando aquele velho jornalzinho do sindicato, né? Aquele jornalzinho, aquele panfletinho na entrada, quando as pessoas estiverem indo para o trabalho de manhã, elucidando que a Supervia é da Odebrecht. E eu não vejo isso, porque a gente ficou aprisionado do Facebook, do Twitter, essas coisas, e eu não vejo as pessoas fazerem isso. Porque, aí eu vou na Bíblia de novo, o profeta, ele não causa nenhum espanto na sua cidade natal. A gente fala aqui e as pessoas não costumam escutar, né? Então a gente precisava que vocês que são mais politizados ou políticos da cidade, estão mais envolvidos em movimentos maiores, não esquecessem que quando vocês falam de pobre, quando vocês falam de excluído, boa parte desses pobres excluídos que vocês estão falando é da Baixada Fluminense. E aí, como é que a gente vai fazer se as nossas igrejas aqui, elas são, assim, invadidas por esses caras que se aproveitam da fé para poder ser eleito ou ganhar algum cargo ou alguma coisa na política? Como é que a gente faz? Como é que a nossa igreja aqui vai conseguir se conscientizar de que isso é um problema? Então a gente precisa de ajuda para isso, entendeu? É sobre isso que o nosso programa hoje quer tratar um pouco disso, porque é para os nossos ouvintes aqui da Baixada, de Caxias, a gente tem ouvinte de Caxias, Japeri, Nova Iguaçu, né? Então, para que eles saibam da importância que é se posicionar, né? Esse posicionamento em relação às causas nacionais é fundamental. Mas também a gente tem a micropolítica, que é o dia a dia, a coleta de lixo, os nossos postos de saúde, né? A nossa educação infantil na cidade. Como é que esses caras vão se posicionar em relação a isso, já que aqui eles estão totalmente fora digamos assim, desse esclarecimento que você está trazendo para a gente aqui? Como é que a igreja vai fazer? Nem aproveitando para fechar aí minhas perguntas, eu vou perguntar para você. A campanha da fraternidade que você falou, né? Para a gente aqui, ela é uma coisa muito importante para nós franciscanos. Nós temos feito um trabalho aqui na nossa fraternidade da Ordem Franciscana Secular e na JUFN em relação à campanha da fraternidade. Mas a campanha da fraternidade, ela pode ajudar nessa questão da fé e política? Como, né? São várias perguntas, mas eu queria que você fizesse uma reflexão. Eu sei que você está muito envolvido nessas outras questões maiores, mas eu queria que você deixasse um recado, assim, para o povão da Baixada, né? Que essa questão do Confins foi muito importante, tudo isso ninguém sabia. Mas e como praticar a política sendo um cristão da Baixada Fluminense? Né? Como fazer isso? Vamos lá. Eu até queria pedir a oportunidade para meu último bloco, eu já me despedi, porque eu tenho que dar aula, eu já estou atrasado aqui para seguir aqui a viagem. Agradecer a oportunidade, deixar um abraço para o Márcio também, que está acompanhando aí com vocês. A Ellen e a Maria. De palavras e atitudes, né? Acompanha também ele. Já tivemos quase uma oportunidade de ter uma palestra, ele chegou a me convidar e a gente acabou não encaixando. Mas ainda vai sair, né, Robson? Vai, se Deus quiser, Marcos, vai sim.
vi aqui seu comentário no Twitter, fico muito agradecido pelo carinho. É uma dimensão importante. A campanha da fraternidade, ela traz essa oportunidade, né? Todas as campanhas são sempre sobre temas sociais, né? Jesus sempre que é perguntado sobre como alcançar a salvação, ele é polêmico, como sempre foi. Ele não fala que para alcançar a salvação vai ser quem rezar mais alto. Não vai alcançar a salvação quem levantar o braço mais alto, quem gritar mais alto, né? Quem falar o nome dele mais alto. Vai alcançar a salvação quem agir com amor ao próximo. E ele define claramente quem é esse próximo para não haver dúvida. O próximo é aquele excluído. O próximo é o que está em Mateus 25, 31 a 46. Né? Aquele que estive nu e não me vestiste. Né? E é curioso, porque Jesus coloca o seu rosto no rosto do irmão que sofre. São João Crisóstomo tem uma homilia extraordinária. Faz parte do magistério da igreja, inclusive, que é a homilia 50, que diz: o que adianta adorar o Cristo presente na Eucaristia se esse mesmo Cristo morre de fome e sede lá fora? Atenda primeiro a esse Cristo que morre de fome, de sede, discriminado, lá fora, para depois, com o que sobrar, enfeitar o seu altar. Essa é a dimensão profética da atitude de Jesus Cristo. Lembrando sempre que a igreja não é uma ONG, como relembrou o Papa Francisco, né? Ou seja, há um propósito maior nisso tudo. E o propósito é a construção do reino, que casa com, evidentemente, a reivindicação de mudança do cenário que a gente está vivendo hoje. A fé nos leva a estar na política. E o grande recado para mudar, gente, e aí eu falo para os ouvintes também, falo para o Márcio, falo para a Maria, falo para a Ellen, falo para o Jéssica, falo para todos que estão nos ouvindo também, para o programa de vocês, é fazer o que vocês estão fazendo. É conscientizar as pessoas, é lutar contra a desesperança, é nós irmos, não vamos esperar que dirigentes partidários, esse talvez seja o grande erro do próprio PT. Eu sou filiado ao PT, fui deputado pelo PT, mas também sou muito crítico ao PT, acho que o PT cometeu erros, sim, por que não dizê-lo? É um momento agora, nesse congresso que se aproxima, do PT corrigir os seus erros. É o que eu espero, torço e trabalho na minha militância partidária. Não tenho vergonha de dizer que eu sou um militante partidário também, né? Com muito orgulho e querendo corrigir os graves erros. Né? O PT não podia jamais ter colocado, o governo, né, do PT poderia jamais ter colocado Joaquim Levy para dirigir a economia do país ao longo do ano 2015. Foi grave aquilo. Foi muito grave. Eu me indignei e lutei muito contra isso e outros erros que o PT cometeu. Acho que o PT, esses erros, possibilitaram em parte o golpe que aconteceu no país. Mas não podemos jamais esquecer também que foram os acertos do PT que motivaram um setor da sociedade que não tolera ver o pobre na universidade, não tolera ver o filho do porteiro estudando na mesma faculdade do que o cara que mora na cobertura do prédio. Eles não querem isso, não querem cotas, não querem pobres no aeroporto. Esse é um dado também que tem que ser levado em consideração. A ausência de generosidade num setor da sociedade, que às vezes se diz cristão, inclusive por mais contraditório que isso possa significar. Não compreende que quando você quer um projeto de nação, a gente só quer, né, o rico brasileiro tem uma vida muito melhor do que o rico europeu. O rico europeu não tem empregada doméstica. O rico europeu lava a sua latrina. O rico europeu, né, a elite europeia, ela evidentemente tem uma dimensão de coletividade muito maior, um projeto de nação. Isso é um pouco de história da pós-Segunda Guerra Mundial, a forma como houve naquele momento ali uma conciliação entre o trabalho e o capital que proporcionou, né, o Estado social crescer muito. E aí, posterior a isso, nos anos 70, o grande capital surgiu, o liberalismo, que rompeu com isso, lucro acima de tudo, e nós demos o azar porque a Europa já estava consolidada nesse processo pós-Segunda Guerra Mundial, muito consolidada. Houve a queda logo depois do Muro de Berlim, que só fortaleceu ainda mais o liberalismo por um aspecto, essa é a história, mas contextualiza um pouco o momento que a gente vive. E a gente abraçou os ideais de Margaret Thatcher e esquecemos que a Thatcher foi derrotada, não conseguiu diminuir o Estado britânico, veio o governo Tony Blair que conseguiu aumentar a carga tributária, inclusive, para que pudesse fazer um Estado social de atendimento às necessidades da população com saúde, educação e previdência. Né? É importante, a Europa hoje tem um padrão social muito grande, o liberal tenta entrar ali e dizer, não, isso custa muito caro, eu duvido que um país europeu da grande Europa tenha condições de fazer um ensaio, um governante europeu, do que está sendo feito hoje no Brasil. Jamais a população europeia vai para a rua, param Londres, param Paris, param Berlim, param qualquer cidade, grande cidade europeia, impedindo isso. Você vai em Portugal, viver em Portugal é 200 vezes melhor do que viver no Brasil, pela qualidade. Ah, mas está em crise, mas a crise de lá é a crise dos meus sonhos aqui, né? Mas enfim, eu estou dizendo tudo isso porque nós temos um desafio importante, conscientizar as pessoas.
bases, só se preocupou com o governo, achando que só o governo transforma a vida das pessoas. O governo é um instrumento importante, mas não podemos nunca esquecer dos movimentos sociais. Acho que esse é o grande recado. Eu queria até aproveitar aqui, se vocês me permitem, deixar o meu Twitter e meu Facebook, para que as pessoas possam estar em contato conosco. Fica à vontade. O meu Facebook é Robson Leite Professor, né? Tudo junto. Meu Twitter é Robson_Leite. E o meu site, talvez no meu site você acha todas essas redes sociais minhas, né? É www.robsonleite.com.br. Lá tem o meu blog, procura no menu blog, entra no blog e aí comenta, dialoga comigo, conversa, né? www.robsonleite.com.br. Entre em contato, dialoga, sugira. E eu estou à inteira disposição de vocês para falar, para dialogar, para conversar, para ajudar no que tiver ao meu alcance. Quero agradecer imensamente o carinho que vocês tiveram. E sempre que necessário, vocês têm meus contatos, eu estou à disposição de vocês. Robson, muito obrigado. Que Deus aí te abençoe na tua caminhada. Que você continue sendo esse cara aí bem disposto a nos ajudar, tá com a gente. Abençoe sua família, né? Sua mãe fez aniversário semana passada, eu vi lá no Facebook. Dá um abraço na sua mãe também. Opa, peraí. Tá bom? Tá bom, querido. Muito obrigado pelo carinho. Vou sair correndo aqui para dar minha aula total. Tá bom, vai com Deus, tá, meu irmão? Paz e bem aí pra você. Amém, paz e bem a todos vocês e aos seus ouvintes também. Tá bom. Agora vamos escutar a música do Chico Buarque. Falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro, todo esse amor reprimido, esse grito contido, esse samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tenha firmeza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar, vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir, que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer, esbanjar poesia. Como vai se explicar, vendo o céu clarear, de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você,
apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal. La 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 la. 98,7. A rádio com a cara do Brasil. Queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Perfeita Alegria. Então nós acabamos de escutar, né, a participação do nosso irmão Robson Leite, que a gente conhece há muito tempo, já faz um trabalho com os jovens da igreja, né, faz palestras sobre campanha da fraternidade e tudo mais. Então aqui agora nesse momento a gente vai falar um pouquinho sobre alguns assuntos que ele tratou na fala dele, que é importante a gente poder fazer um apanhado geral para que vocês entendam. Ele falou muito sobre a votação que aconteceu na última terça-feira da terceirização, né? Para quem não sabe, na última terça-feira o Congresso Nacional votou um projeto que aprovou a terceirização, inclusive da atividade fim, em todas as esferas governamentais, inclusive o governo federal. E as empresas privadas também agora estão autorizadas a contratar todos os seus empregados de forma terceirizada. O que isso faz? Isso desonera as empresas em relação a vários impostos que elas têm que pagar e traz de certa forma, segundo vários analistas que a gente lê, traz uma problemática para o empregado, porque o salário tende a baixar das categorias, né? Um comentário interessante em cima disso aí, Jefferson. Quando a gente pensa, por exemplo, na esfera pública, a opinião comum, o senso comum é de que se você terceirizar o serviço, ele fica mais barato, né? E estudos recentes comprovam que quando você terceiriza um determinado serviço, ele pode custar 3 vezes mais do que um servidor público, né? O trabalhador terceirizado ele pode custar 3 vezes mais. Mas isso não quer dizer que o trabalhador terceirizado vai ganhar 3 vezes mais do que o servidor público, né? E a gente para pensar onde vai o restante desse dinheiro aí que não está indo, né, para esse trabalhador terceirizado. Então é importante a gente ficar antenado a alguns pontos, como por exemplo, o Robson colocou a questão, né, dos interesses, né, de quem está por trás disso tudo. Para a gente ter uma noção, o deputado que foi o relator desse projeto de terceirização que foi aprovado nessa semana, vou repetir aqui, hein? O deputado que foi o relator do projeto de terceirização, ele tem 14 empresas de terceirização. Como é que a gente pode aceitar, né? Vou fingir aqui que não estou acusando o deputado. Ele não fez isso por interesse próprio, lógico. Mas como é que a gente pode aceitar que o relator de um determinado projeto, no final, seja beneficiado por ele, né? Espantaria se o projeto não tivesse sido aprovado, né? Então a gente precisa se atentar a esse tipo de coisa, sempre procurar buscar. A gente vê diversos casos aí, em outras esferas também, né? Quando a gente vai pensar, por exemplo, a questão do agronegócio, né? A maioria das vezes que tem um relator do agronegócio é um cara que é cheio de fazenda e etc. Então a gente precisa entender o que... Não, e inclusive buscar discutir por que eles são escolhidos, já que há uma votação para as lideranças e quem escolhe as coisas. Se também aí já não rola um certo benefício de alguma coisa para alguém, né? Isso, e aí outra coisa importante também para a gente atentar nessa votação foram os deputados do Rio de Janeiro que votaram a favor dessa coisa. Eu não estou com a lista aqui agora, mas vou pedir aqui para alguma das meninas ver se acha a lista desses deputados. Mas nós tivemos um nobre deputado, né, que é presidenciável, né, que é o que vai resolver o problema da nação, porque vai botar mais da metade dos seus ministros militares, né, que não foi votar ou absteve-se, eu não sei. Se absteve. Então ele não quis nem maltratar o povo, nem maltratar o empresário, né? É uma questão... Tá certo que a abstenção é um direito que ele tem, mas eu acho que para um cara que diz que vai resolver o problema do país, que vai melhorar a vida das pessoas, ele tinha que ter um posicionamento.
Eu não vou falar nome de deputado aqui, que não me interessa. Não, estamos falando de um assunto de grande relevância. Né? E assim, eu vi também pastores, homens da Igreja Católica, como o Robson falou, se você for ver a lista aí depois que se acharem, né, que na verdade eles votaram a favor da terceirização. Mas aí que vai uma questão. Quando você tem uma igreja, o custo do empregado é muito alto. Tá? Às vezes as pessoas não entendem isso não, o que eu estou falando aqui. Né? O custo do empregado para a igreja é muito alto. Quando você terceiriza o serviço, a igreja também vai ser beneficiada. Será que esses pastores pensaram no povo, ou inclusive os irmãos aí da Igreja Católica, ou eles pensaram nas igrejas que eles administram? Né? Porque quando a gente vira patrão, a gente muda de lado, né? E a gente não costuma ver que o outro precisa ser, digamos assim, receber um bom salário, ter sua família cuidada. E como cristão, a gente não pode esquecer isso. A gente não pode esquecer que do outro lado tem um irmão, um ser humano que foi criado por Deus. Né? E aí eu me assusto quando eu vejo essas coisas e vejo a lista de deputados, em sua maioria do PMDB, aí eu não tenho vergonha de falar, é um partido fisiológico brasileiro, as pessoas que votam no PMDB estão votando a favor de tudo que está acontecendo aí, né? E há uma necessidade de parar para pensar nisso, tá? E parar para pensar que o povo está sendo vilipendiado. Isso é uma das questões, né? Depois a gente volta nela. Mais alguma coisa para falar? Complementando essa questão aí, né, que a gente tá colocando do posicionamento, né, dos cristãos frente a essa situação aí da terceirização, da Previdência. Tivemos essa semana um posicionamento da CNBB. A CNBB se posicionou radicalmente contra a aceitação dessas medidas. E eu vou ler um trecho aqui da carta da CNBB, que lá na metade do texto, mais ou menos, diz assim: às senhoras e aos senhores parlamentares, fazemos nossas as palavras do Papa Francisco, que diz: a vossa difícil tarefa é contribuir a fim de que não faltem as subvenções indispensáveis para a subsistência dos trabalhadores desempregados e das suas famílias. Não falte entre as vossas prioridades uma atenção privilegiada para com o trabalho feminino, assim como a assistência à maternidade, que sempre deve tutelar a vida que nasce e a quem serve cotidianamente. Tutelai as mulheres, o trabalho das mulheres. Nunca falte a garantia para a velhice, a enfermidade, os acidentes relacionados com o trabalho. Não falte o direito à aposentadoria. E sublinho, o direito à aposentadoria é um direito, porque disto é que se trata. Então, com esse posicionamento da CNBB, a gente fica chocado principalmente com aqueles que são aquelas pessoas, né, mais radicais, né, que são se posicionam sempre de uma maneira ortodoxa, né, por assim dizer, e que estão indo completamente contrário ao que a CNBB determinou essa semana, né? Então é importante a gente ficar atento também a esse discurso, a esse posicionamento que a gente vê muitas vezes na internet, né? Esse deputado federal presidenciável que o Jefferson tinha colocado aqui, curioso que ele se absteve, né? E quando a gente pensa em abstenção numa votação que terminou como terminou, o voto dele conta positivamente, né? Muitas vezes você precisa de 2/3 para aprovar algum projeto. A abstenção se você tem positivo. abstenção, né? Aquele 1/3 que necessita ser contemplado não vai ser alcançado. E esse deputado, ele colocou um vídeo essa semana, um vídeo claramente editado
da presidente Dilma um vídeo como se ela fosse favorável ao que foi colocado agora, né? Ele tentando ridicularizar o posicionamento das pessoas que são contrárias ou que militam pela esquerda e etc. A gente precisa parar de ser ingênuo, ser inocente, né? Nesse ponto de que como é que um discurso pode terminar num vídeo de 10 segundos, né? A gente precisa ir além, a gente precisa procurar o vídeo inteiro, entender o contexto inteiro, porque eu posso muito bem ser favorável à terceirização, mas não nas condições que ela foi aprovada agora. Sem contar uma outra questão. Muitas das pessoas que foram à rua para tirar a presidenta Dilma são pessoas de classe média, pessoas que têm uma certa escolaridade, que estão querendo fazer concurso público. O que eles não sabem é que, a partir de agora, o concurso público não é mais uma coisa necessária. Né? Você vai fazer para completar o mínimo possível de vagas necessárias para manter o serviço e o resto todo mundo vai ser terceirizado. Então, é uma opção que as pessoas têm que prestar atenção quando você vai para algum movimento, que às vezes você acaba servindo de massa de manobra na mão daqueles que querem vilipendiar os seus direitos. Então, a gente vai falar aqui sobre os deputados cariocas que votaram a favor da terceirização. Então você quer fazer concurso público, você que é empregado e o cara vai querer terceirizar o seu trabalho, e aí você vai ganhar menos, né? Vai perder seus direitos. Olha aí quem votou contra você. O deputado Haroldo de Oliveira, do PSC do Rio de Janeiro, o deputado Ezequiel Teixeira, do PTN do Rio de Janeiro, Felipe Bournier, do PROS do Rio de Janeiro, Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, Laura Carneiro, do PMDB do Rio de Janeiro, Marco Antônio Cabral, do PMDB do Rio de Janeiro, Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, Paulo Feijó, do PR do Rio de Janeiro, Pedro Paulo, do PMDB do Rio de Janeiro, Roberto Salles, do PRB do Rio de Janeiro, Sérgio Sveiter, do PMDB do Rio de Janeiro, Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, Soraya Santos, do PMDB do Rio de Janeiro, Valnei Rocha, do PEN do Rio de Janeiro, Wilson Bezerra, do PMDB do Rio de Janeiro, e Zé Augusto Nalim, do PMDB do Rio de Janeiro. Então foram esses senhores cariocas que você votou. Conheço muita gente que votou e algumas pessoas estão aqui, né? Que são os responsáveis por ter acontecido essa votação na última terça-feira e terem sido aprovados. E tem mais alguém aqui, tem as abstenções também do Rio. O Celso Jacó, do Rio de Janeiro, do PMDB, também se absteve. Jair Bolsonaro se absteve. E Marcos Soares, do DEM, também se absteve. Então, esses irmãos aí são os irmãos que ajudaram as grandes empresas. Porque, olha só, quem é microempresário, né? Ele normalmente não contrata um empregado pela uma empresa de terceirização, né? Porque o custo não vai baratear tanto para ele. Porque ele vai pagar um monte de encargo do mesmo jeito. Então, as grandes empresas e as prefeituras e estados administrados por pessoas desses partidos é que vão se beneficiar, porque eles não vão fazer mais concurso público. Então, irmãos aí da igreja, pessoas que não são da igreja, mas que também ouvem o nosso programa, prestem atenção em quem vocês votam. Porque quando você vota, você não vota num cara que é legal, você vota num cara que tem uma linha de pensamento. E a linha do pensamento da doutrina social da igreja, ou daqueles que querem fazer um trabalho para melhorar a vida das pessoas, ela não pode ser tocada por empresários de grandes multinacionais ou de pessoas que são tocadas por esses interesses. Se vocês votarem nessas pessoas, vocês vão estar entregando o país na mão de pessoas que vão fazer isso que estão fazendo. A próxima é a reforma da Previdência, né? A CNBB lançou um documento essa semana contra a reforma da Previdência. Então, você que é católico, né, ou que é cristão, pertence ao CONIC, né, que são algumas igrejas que estão juntas, leiam o documento da CNBB que trata da Previdência Social. É importante você se ligar, porque são seus direitos que estão sendo tomados. Essa questão do déficit da Previdência é uma balela já comprovada, não há esse déficit,
Na verdade, eles querem investir o dinheiro da Previdência em outras coisas e estão fazendo essa forçação de barra para detonar a nossa Previdência Social. Lembrem-se, você hoje é aposentado, então não está ligando, mas lembre-se dos seus netos. Né? Seus netos amanhã vão precisar ter uma Previdência Social e um país forte. Nunca pense só no dia de hoje. Então vamos falar dos abraços. Eu só quero mandar meu abraço tradicional, né, para as minhas filhas Ana Clara e Maria Eduarda, para minha esposa Rosilene, para minha cunhada Solange, que está lá em casa, né, também para ela lá que está com a gente. E eu quero mandar um abraço para um amigo aqui que mandou uma mensagem, que é o Rodinei, que trabalha comigo, né, e que está dizendo que gostou muito do programa e está mandando um abraço a todos aí. Muito bom. Obrigado, Rodinei. Um abraço. Vamos agora, encerrando aqui o nosso programa, relembrar os ouvintes que estão nos acompanhando aí, mandando seus comentários via Facebook, Twitter. Um abração para o Felipe Duque, Márcio Reis, Miguel de Oliveira, Frei Wagner Rosa, Seu Balbino. Seu Balbino, tava ali agora, foi para lá. Seu Balbino é o São Pedro aqui da igreja. Maria Aparecida Brito, lá de São Paulo, que é a animadora nacional da Juventude Franciscana. Letícia Rezende, lá de São João del Rei. Leonardo Contim, de Florianópolis. Aline Imbert, de Vila Velha, no Espírito Santo. Jesus Trindade, da Bahia. Rafael Barros. E agora eu vou aproveitar aqui e vou mandar um abraço, estilo esses abraços que o Jefferson manda, né? Vou mandar um abraço aqui para minha noiva, Ana Carolina, que está acompanhando o nosso programa também. Tem um abraço aqui também para o Odair, que está sempre escutando a gente. E lá no início do programa ele disse que o volume da música estava ótimo, né? Ele estava curtindo lá as músicas. Então, Odair, um abraço para você. Eu sei que você é aquele cara que me faz sempre uma crítica na segunda-feira. Então, eu agradeço a você aí pela audiência, tá, meu irmão? E a gente agora vai partir para os avisos, né? Os avisos finais aqui do nosso programa. Que são os seguintes. A gente quer avisar os irmãos da fraternidade da UFS que o nosso encontro foi transferido do terceiro domingo para o segundo domingo no dia 9/4. Porque no dia 22, né, que é o terceiro domingo, 22 não, 20 quanto? Eu não me lembro agora aqui. No terceiro domingo é a Páscoa e no outro domingo é o casamento do Márcio, nosso irmão aqui. Então a gente não vai ter reunião nesses finais de semana. O nosso final de semana vai ser o dia 9. E nesses dias, né, nós vamos continuar com o curso que eu estou dando lá para a Fraternidade, que trata do Tao, a história da espiritualidade e do símbolo. Convido a todos que quiserem participar do curso e da reunião da nossa Fraternidade. Ela vai acontecer no dia 9, após a missa das 7 horas da manhã, no Salão Superior. É importante a presença de todos aqueles. E também deixo aqui para vocês aí, quem quiser me convidar para fazer alguma palestra, para tratar de algum assunto, também estou à disposição, principalmente na área do franciscanismo, Idade Média e coisas ligadas à igreja. Tá bom? Vamos agora para a nossa oração final e encerrando o nosso programa, né? Agradeço a todos aqui que participaram do programa, agradeço ao Robson que já não está mais aqui com a gente e que na semana que vem nós estaremos aqui falando de meio ambiente, não é isso? Sim, pediram aqui para a gente lembrar dos 2 livros do Robson, que são que tá longe aqui. Vamos lá. Os livros do Robson, os nomes são Fé e Política se Misturam e o outro, Alfabeto da Cidadania, a pedagogia da fé e da política na construção de um outro mundo possível. Se eu não me engano, ele vende esse livro pelo site que ele anunciou aqui e também deve ter lá nas livrarias paulinas, Vozes, nessas livrarias do ramo. E assim, muito obrigado a todos, né? Que nós sejamos assim, tenhamos uma semana muito feliz a partir de amanhã, que o nosso domingo seja abençoado. Não se esqueça que a gente está entrando num momento muito importante da fé da Igreja Católica, né? Nós estamos nos aproximando da Semana Santa. Não esqueça que estamos na Quaresma. Vamos meditar um pouquinho sobre essa paixão de Cristo, né? Isso que Cristo fez por nós, que foi uma coisa assim fenomenal. Lembrando que o Robson falou, Cristo não era suicida, né? Foi tudo por causa de uma questão, de uma missão que ele tinha e que ele se matou, né? Se deixou matar por nós. Se matou não, se deixou matar por nós e que o sangue dele nos lavou, né?
o sangue, assim como o sangue do Cordeiro, né, que foi imolado lá nos tempos de Abraão, de Moisés, passou a ser o sangue dele que nos veio para remir todos os nossos pecados, nossas dúvidas e as nossas falhas. E na Semana Santa, a Igreja Católica relembra isso de maneira forte, porque isso é a grande razão da nossa fé. E no domingo, a gente comemora a Páscoa logo após a sexta-feira, que é o sinal da ressurreição, para provar a força que Deus tem, a ponto de ressuscitar o seu Filho, para nos falar e para nos salvar e mostrar que ele estava disposto a fazer de tudo para que mantivesse a aliança que ele instaurou com os homens desde lá da criação do mundo. Né? Então agradecemos aqui a sua audiência. Vamos para a nossa oração final. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para conhecer a diferença entre elas. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Paz e bem! Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver erro, que eu leve a verdade. No desespero, que eu leve a esperança. onde houver tristeza, Que eu leve a alegria. onde houver trevas, Que eu leve a luz. ZYL 951, Rádio Mirandela FM, Nilópolis, Rio de Janeiro.